Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, grandioso Deus, soberano, exaltado, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus, rogamos, cuida de nós, dá-nos a tua palavra, transforma-nos, Senhor, a imagem do teu Filho, como tu determinaste na eternidade. Que o Senhor nos ajude para que o nosso amor por ti seja reflexo da cruz, do amor demonstrado na cruz do Calvário, a fim de que glorifiquemos o teu nome. Perdoa os nossos pecados, dá-nos entendimento. Oramos a ti em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo perdoa-nos. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos tratando a última parte do texto que vamos ler, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Então, nós temos escrito aqui também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Vamos ler agora, irmãos, a razão de tudo que o apóstolo está aqui solicitando dos crentes de Corinto. O versículo 9. Lemos com aquela ênfase que deve haver quando lemos um texto como esse. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, a última parte deste texto tão longo, versículo de 1 a 9, é exatamente as igrejas sendo encorajadas, claro, a doar, a se doarem por meio do gracioso Jesus. E esse texto é exatamente o que nós começamos a considerar no domingo passado, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então nós olhamos para esse versículo 9 e de uma maneira bem didática, nós o dividimos em 4 partes, sabendo que esse versículo 9 vem até nós para que possamos, assim como os coríntios, dizer assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, olhando para esse texto, dividimos-lo em 4 partes. Primeiro, vimos acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, ou em outras palavras, o que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo traz para nós em termos didáticos, é o seguinte: primeiro, o seu estado de glória, ele sendo rico, e nós tivemos a oportunidade de ver isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e diz: o Verbo se
fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Depois verificamos, a segunda coisa que verificamos aqui é o seu estado de humilhação, porque diz que esse verbo, aquele por intermédio de quem todas as coisas foram feitas, e sem ele nada que foi feito se fez, esse verbo se fez pobre. E nós vimos que ele se fez pobre, e é interessante verificar, irmãos, que como nós vimos, o fato da sua concepção já é uma humilhação. A sua concepção já é, de fato, uma identificação com a raça humana decaída, porque ele teve que nascer, como todo homem nasce, ainda que a sua concepção não tivesse a concorrência do semi-masculino. Semi-masculino, eu posso dizer assim? É isso? Respondo logo, porque me dá o branco assim. Então não houve a concorrência do homem, somente o Espírito Santo fez com que ele fosse concebido do ponto de vista apenas da mulher. Quando Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso foi já daí, como vimos, humilhação. Ele se fez pobre. Daí, tudo mais da vida dele, a partir do seu nascimento, comprovam que, de fato, ele era pobre. A palavra usada pelo apóstolo Paulo para essa pobreza, se fez pobre, é uma palavra que diz respeito a pobre, pobre, pobre. Nasceu numa manjedoura, como vimos, era filho de um carpinteiro, teve seu ministério, também vimos, sustentado inclusive por mulheres. Foi sepultado numa sepultura que não era dele, emprestada, porque para cumprir-se a escritura, com o rico esteve na sua morte. Depois é que ele ressuscitou dentre os mortos e o Senhor Deus, então, o elevou sobremaneira. Aí sim, ele voltou ao seu estado de glória, com uma diferença impressionante. Nunca mais deixou de ser homem. Jesus Cristo, homem. Quem está sentado à destra de Deus é um homem, é Emanuel, Deus conosco, e que retornou e que é perfeito, como sempre perfeito foi na sua deidade, e perfeito agora, aperfeiçoado, plenamente aperfeiçoado, o varão perfeito está na presença de nosso Deus. Quando nós estamos falando sobre essa questão, aí surgiram algumas ideias com relação a ele ser pobre. Eu me lembro bem disso. Irmãos, alguém até chegou para mim, mais ou menos, com a ideia de que, olha, quase que chegando a esse pensamento, vale a pena nascer pobre, porque os salvos, a maioria dos salvos, eles saem dos pobres. Vocês querem ser pobres para serem salvos? Eu fiz essa pergunta agora para vocês. Pouca gente vai querer. Por que a pobreza? Ainda que não seja necessariamente pecado, ou seja, por causa do sujeito que é pobre, porque pode ser preguiçoso, não quer trabalhar, então não sai disso. Mas a pobreza, meus irmãos e irmãs, é algo humilhante. Abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 14, por favor. Provérbios, capítulo 14. Vejam bem o que nos diz aqui. Versículo 20. O pobre, o que é? É odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Vocês já perceberam, irmãos? O vizinho que tem um vizinho pobre se esquiva o máximo possível daquele pobre, porque sabe que é pobre e provavelmente vai querer alguma coisa dele. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Versículo 21. O que despreza o seu vizinho peca
cá. O contexto é pobre, né? Mas o que se compadece dos pobres é feliz. Pouca gente se compadece dos pobres. Versículo 31 desse mesmo provérbio 14. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Quem criou o pobre, irmãos? O Senhor. Assim também como ele criou o rico. Não esqueçamos disso. Mas ele está dizendo, quem insulta o pobre, o que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou. Mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então está aqui, como eu disse domingo passado. O pobre é aquele que tem muitas necessidades. Tudo bem? Podemos passar adiante ou vocês querem mais alguma coisa? Então, antes que vocês perguntem, abram suas Bíblias em Isaías 61, para a gente fechar essa questão aqui. Isaías, capítulo 61, assim está escrito. Essa profecia de Isaías 61 foi cumprida no Senhor Jesus, conforme Lucas, no capítulo 4, relatou. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora vejamos Lucas capítulo 4, por gentileza, para a gente, de fato, fechar aqui esse ponto 2. Lucas capítulo 4. Quando o Senhor Jesus, estando na sinagoga, ele leu os livros de Isaías na porção que acabei de ler para os irmãos, segundo o versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. Fiz questão de fazer isso, porque aqui é a tradução, a interpretação que Lucas fez de Isaías 61, foi? 61. Isaías 61. Ele veio para proclamar, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. Prestem bem atenção, meus irmãos e irmãs, ao que vou lhes dizer. O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, ele disse assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Com que ele aprendeu isso? Com nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, livre de todos, se fez literalmente o mais baixo de todos, pobre. Vocês entenderam o que eu falei? Paulo não se fez pobre como o Senhor Jesus era pobre, porque Paulo tinha outras coisas. Paulo trabalhava. O Senhor Jesus se fez pobre para se identificar, porque se ele não se fizesse pobre, ele não poderia salvar os pobres e os ricos. Alguma dúvida? Pergunta, quando o senhor falou de necessidade, referindo-se aos pobres, o senhor se referiu apenas a uma necessidade material ou outro tipo de necessidade também? Ok. O pobre, o pobre, ele é igual a todos os demais pobres. Todos eles têm necessidades de bens materiais. Irmãos, claro que não é todo mundo, mas a necessidade dos pobres é tão grande que os nossos governantes, nossos políticos, enviam migalhas
para que eles possam minorar. Minorar, não significa que eles são supridos, não. Minorar a sua pobreza. Eles sabem disso. Esses miseráveis, eles sabem disso e eles vão pagar por causa disso. Porque eles retêm o que é dos pobres. Por isso que diz Tiago. Tiago fala, abram suas Bíblias. Eu volto, viu, irmã, para a pergunta sua. Tiago, capítulo 5, irmãos. Olha o que ele diz, no versículo 1, atendei agora a ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão, as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que cefaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Todos eles, não estou pensando em ninguém específico, não é, são todos eles, roubam os pobres e ainda por cima dão o que não é deles para os pobres e diz que eles estão dando. Vocês estão escutando? Todos os pobres têm esse comum, mas há uma outra pobreza que é a espiritual. Por isso é que a Escritura diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que vamos ver mais adiante. Quando se fala do Senhor Jesus, qual é o tipo de pobreza que ele tinha? Espiritual? Não, mas era a pobreza que a gente conhece. Sendo rico, se fez pobre. Alguma dúvida, irmãos? Sim, senhor. A pergunta do irmão é, o senhor está trabalhando no texto que fala, sendo rico se fez pobre. Então, ele gostaria que o senhor explicasse essa diferença entre nascer pobre, ser pobre e se fazer pobre. Aí ele ainda faz uma outra pergunta dentro disso. Pode um rico se fazer pobre? Bem, só um se fez pobre, porque era rico. Todos os demais nascem pobres. Como é que a gente nasceu, irmão? Qual é o homem que nasceu trazendo alguma coisa? Algum bem? Quem? Nenhum. Todos nascem pobres. Por isso, Paulo disse assim, porque quando nós não trouxemos nada, não temos nada, quando chegamos não trouxemos nada, e não podemos levar nada. Interessante, todo mundo nasce pobre e volta como é que volta? É engano esse negócio. Por exemplo, no meu sepultamento, não vou botar paletó e gravata, não, que é a melhor gravata, esse aqui. Porque não adianta, não dá, não adianta, é engano. Claro, não estou dizendo que não se deve honrar o corpo de uma pessoa. Claro que é necessário. Ou seja, é necessário honrar as pessoas. Mas do jeito que a gente nasce, a gente volta do mesmo jeito. Então, a rigor, ninguém pode dizer que nasceu rico. Vocês entenderam o que eu falei? Entendeu? Ninguém. Só para você não pensar que eu estou inventando coisa, irmãos. Espera aí. 1 Timóteo, por favor. Capítulo 6. Por isso diz assim, versículos 6 e 7. Versículo 6 e 7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Por quê? Olha só. Vamos ler bem a Elias Medeiros. Vamos ler bem devagar. Vamos lá. Porque nada, palavra por palavra, tá, irmãos? Porque nada temos trazido para o mundo. Se nós não trouxemos nada para o mundo, como é que nós nascemos? Vocês acreditam nisso, não? Irmão, isso é verdade, irmãos. Todo mundo nasce pobre. O senhor nasceu já vestidinho? Nem fralda teia. Não tinha nada. Nasceu pobre. Agora o que é que diz? Nem coisa alguma podemos o quê? Levar dele. É interessante, a gente é muito tolo, irmãos. Todo mundo nasce pobre, mas não reconhece. Todo mundo morre pobre, mas não reconhece. Você já ouviu falar que no inferno tem caderneta de poupança? Tem aplicação financeira? Não tem.
Agora você perguntou assim, ele se fez pobre? Ah, sim, ele se fez pobre. Sendo rico, ele se fez pobre. Dignou-se a nascer como todos os homens, sem nada. Chegou aqui sem nada. Aí botaram roupa nele, a fralda, sei lá, o que colocaram nele. Já nasceu assim, pobre. Isso é humilhação. Mas tem um outro aspecto, que é a segunda parte da sua pergunta. Pode um rico se fazer pobre? Pode. Eu acho que pode. Mas eu acho difícil e quase impossível um rico se fazer pobre. Só um, porque era rico de fato. Todos os outros, o que tem não é dele, o que eles têm não pertence a eles. Irmãos, está escrito no Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quando Satanás disse ao Senhor Jesus, se você me adorar, eu darei para você os reinos desse mundo, isso é conversa fiada, porque ninguém tem nada, tudo pertence ao Senhor. O máximo que nós somos mordomos. O Senhor nos fez mordomos. Aquele que administra os bens de quem? De outro. Respondi sua pergunta? Mas não, ele não nasceu com... Ele não tinha berço. Alguém deu. Isso é conversa. Os homens fazem essas conversas. Irmão, se nós pensarmos um pouquinho, eu creio que vai ter. Escuta, a senhora nasceu com esse par de óculos bonitos, irmã Miraci? Não. O senhor nasceu com esse relógio aí? Com os cabelos brancos que já tem hoje? Com essa blusa? Como é que a gente nasce, irmãos? Nu. A expressão nu é interessante. Ou seja, desprovido de tudo. Quando a senhora nasceu, estou olhando aqui para minha irmã, a senhora nasceu, inclusive, com fome. Por quê? Queria comer. Sua mãe disse para a senhora? E interessante que o senhor deu jeito para a senhora nem abrir os olhos. Hoje as crianças nascem de olhos abertos. Mas a senhora nasceu de olho fechadinho, pela idade. Aí a senhora acertou em cheio o peito da sua mamãe. Todo mundo nasce pobre, irmãos. João Batista, o que é que você está rindo? Você também nasceu pobre. A senhora lembra de João Batista nasceu com fome? Ou não? Você nasceu com fome ou com a barriguinha cheia? Não lembra, mas ela lembra. Ninguém, irmãos, nenhum homem nasceu e conviveu e viveu sendo possuidor de fato das coisas. Irmãos, o que há em nós que não tenhamos recebido? Não existe nada. Você é inteligente? Quem lhe deu inteligência? Ele. Você tem saúde? Quem lhe deu saúde? Ele. Você tem deficiência? Quem lhe fez deficiente? Ele. Quem fez o pobre? Ele. Tudo vem dele. E toda honra e glória para ele. Tudo bem? O senhor nasceu pobre? Nasceu pobre. Sim, senhor. Você nasceu pobre? Responda logo. Já está convencido que nasceu pobre? Tudo bem. Vamos lá, pergunta ali. O senhor falou que todos nascem pobres, mas tem alguns que nos primeiros minutos já se tornam ricos. E a pergunta do irmão, então, é: qual é a pobreza que leva ao céu ou ao inferno? E qual é a riqueza que leva ao céu ou ao inferno? Ok. Primeiro, não esqueçamos de um aspecto, que é a primeira parte da pergunta dele. Existe, de fato, alguém que possa dizer: eu sou dono das minhas riquezas? A quem pertence as riquezas de todo o mundo? Ao Senhor. Para vocês não dizerem que eu estou... ele está inventando coisa. Abram suas Bíblias no Salmo 50, por gentileza. Salmo 50, versículo 7. Escuta, povo meu, e eu falarei: ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes, nem dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, tu diria: pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Eu pergunto: algum homem pode dizer que o que ele tem à luz da Escritura é dele? Tudo é do Senhor. É por isso, e aí vem a segunda parte da pergunta: se tudo é do Senhor,
Quem é o pobre que vai para o inferno? O pobre que não reconhece a sua pobreza do ponto de vista divino. Porque o que é essa pobreza do ponto de vista divino? Vou citar de novo o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. À luz de Lucas, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. São aqueles que reconhece a sua bancarrota, reconhece a sua pobreza, reconhece que não tem nada para oferecer a Deus, reconhece que só tem pecado, reconhece a hediondez da sua natureza e clama aos céus, misericórdia, Senhor. Esse que reconhece a sua pobreza, extrema pobreza espiritual, é que vai para o céu. Por isso que muitos pobres vão para o inferno. Pergunte a um pobre, não crente, como é que ele age? Ele diz assim, o senhor pode me dar uma ajudazinha assim? Aí você pega uma moeda de 50 centavos e coloca na mão dele. Aí ele fala assim, parecendo um ventríloco, miserável. Porque ele pede, mas ele pede querendo o que ele quer e não o que você tem para dar para ele. Você nunca viu o pobre e orgulhoso, não? Por isso que a Bíblia diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Receber é ser bem-aventurado. E receber, quem recebe direito, é aquele que reconhece aquilo que lhe foi dado e diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste o vosso cuidado para comigo, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o que reconhece o que lhe chega às mãos, porque diz, o Senhor me deu através dele ou dela. Já sabe, já responderam, já? O pobre, de fato, se ele não tiver a pobreza espiritual reconhecida, ele não vai para o céu, não. Sim, senhor. A pergunta do irmão se refere-se, lembrando a parábola do rico e Lázaro, e quando morre, Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico para um lugar de tormento. A pergunta dele refere-se à questão da eleição. O senhor acha que tem alguma ligação? Foi pelo menos que eu entendi, uma ligação à pobreza no sentido de serem eleitos e a riqueza no sentido de não eleitos, foi mais ou menos, pelo que eu entendi, esse sentido. Ele está lembrando que Calvino não tinha esse pensamento, mas outros posteriores a ele, calvinistas, pensavam que a riqueza era um favor dado aos eleitos. Abram suas Bíblias, por gentileza, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26. Irmãos, ele começa assim, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos o que, irmãos? Sábios, mas foram chamados sábios? Todo mundo concorda. Não foram muitos sábios, mas tem sábios. Segundo a carne, ou seja, segundo os padrões humanos. Nem muitos poderosos, mas também foi chamado gente poderosa. Nem muitos de nobre nascimento, mas também foram chamados alguns de nobre nascimento. Do contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que esse texto está nos ensinando? Me parece duas coisas. O quê? Primeiro, é que, de uma maneira geral, Isaías 61 se cumpre. Deus escolheu as pessoas mais, do ponto de vista humano, desrespeitadas, desprovidas, enfim, pobres. E você pode ver, eu já falei sobre isso, as igrejas cristãs genuínas, elas têm pobres. E, de um modo geral, as igrejas são, a maioria das igrejas, dos membros de todas as igrejas são pobres. Ontem nós tivemos aqui uma missionária falando sobre o seu trabalho em Angola e em Moçambique. E se vocês observarem,
essa igreja, ela foi plantada aonde? Num bairro nobre? Cidade Nova é nobre? Responda, irmão, por favor. Não, vocês vêm de longe, vem gente de longe, de carro, daqui, lá, mas foi implantada aqui, visando alcançar os pobres. Agora os ricos se metem e vêm para cá também, né? Fazer o quê, né? Alguns vêm. Assim. A igreja do Senhor é assim, é composta, na sua maioria, de pobres. Mas isso não quer dizer que também não tenham ricos no meio de pessoas pobres do ponto de vista do mundo. Se você fizer um raciocínio à luz da Escritura, vocês vão ver que Deus, na eternidade, escolheu tanto aqueles que seriam pobres quanto aqueles que seriam o quê? Ricos. Ele os escolheu, ele os amou na eternidade, de maneira que qual é a dedução que nós fazemos? Vamos perguntar ao apóstolo Paulo sobre essa questão no capítulo 7 dessa mesma carta. Ainda que o contexto seja um tanto diferente, mas o princípio está aqui. Versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foi chamado sendo escravo? Eu posso dizer assim, foi chamado sendo pobre? Escravo era rico ou pobre? Vou perguntar de novo. Escravo era rico ou pobre? Pobre. Foste chamado sendo escravo? Ele diz, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Mas como é que ele poderia se tornar livre se ele não tivesse algum recurso para viver sem ser debaixo do jugo do seu senhor, que lhe dava comida, inclusive? Porque ele tinha alguma coisa. Eu me lembro que eu nasci num lugar pobre. A parteira teve que ir lá para parar o negão. Olha, pobre! Lugar pobre, até hoje é assim. Aí a filosofia da mamãe era assim, eu vou me esforçar para que ele seja melhorzinho, ela seja melhorzinha. Aí começou a lançar as flechas dela, mas pobre. Agora eu pergunto, ser pobre é algo positivo ou negativo? Responda, irmão, senão eu vou pensar que vocês não estão entendendo, nem querem saber. É algo positivo ou negativo? Aos seus olhos é negativo, e é mesmo. O mundo vê como negativo. Nós acabamos de ver isso. Ao pobre até o vizinho o odeia. Aliás, eu me lembro bem aqui, permite uma coisa, eu me lembrei aqui. Eu comecei a trabalhar e tal, aí juntei um dinheirinho e tinha um terreno num lugar, eu vou depois dizer, a Avenida do Turismo. Uau! E era tudo mato lá, e aí eu comprei o terreno na Avenida do Turismo, pagando devagarinho, aí pagou tudo. E aí, os ricos começam a comprar um bocado de coisa. E lá estava um pobre no meio dos ricos. Olha que interessante. Aí começaram a me procurar para eu vender. Porque disse assim, você vai construir uma casa, tem que ser no padrão nosso. Eu digo, misericórdia. O padrão, misericórdia. Aí eu olhava, minha dia, o que a gente faz? Espera um pouquinho. Aí passou a estrada, vindo para o turismo. E aí pressionando. Aí eu disse, sabe, Dinha, vamos vender esse negócio? Vendemos. Aí vendemos. Sabe o que deu para comprar? Um piano. Olha aí, legal. Um piano. Compramos um piano para as meninas aprenderem a tocar piano, porque era só emprestado, teclado aqui, teclado. Mas o que acontece? Vai pobre morar no meio de rico. Primeiro que você não consegue, só se for assim. Isso é uma coisa muito esporádica. É uma exceção. Tão pobre, ninguém quer saber. E já pensou vocês? Não dá. Vocês já entenderam tudo, não já? Quem foi que fez a pergunta? Foi aqui? É para eu me lembrar o contando. Então, vamos lá. Os eleitos, quando o Senhor os elegeu, os escolheu, os amou, os escolheu, os predestinou, ele já sabia que faria assim. Agora, observe, se por um lado a gente disse que ser pobre é negativo, mas há um aspecto positivo para ser pobre. Irmãos, tem gente que fica apostando, gastando seu dinheirinho para ver se ganha na loteria. Eu já vi gente morrer de infarto. Quer dizer, eu soube, né? De infarto. Outra coisa, eu me lembro aqui em Manaus, já faz tempo, um cidadão era pedreiro e ele ganhou na loteria. Eu passava pela porta, esse homem se encheu de caminhão, ele se envolveu com construção, etc. Mas depois eu vi esse homem andando de chinelão,
do jeito que ele andava antes, porque perdeu tudo. Até isso, o pobre não sabe lidar com dinheiro, não. Você põe um dinheiro na mão do pobre, ele fica doidinho. Mas você sabe uma coisa? Eu pergunto, irmãos, como é que o Senhor olhava para Lázaro, que era mendigo? O Senhor dizia para Lázaro assim: Lázaro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Lázaro continuava na sua pobreza, mas contente. Mas se você é pobre e tem condições de melhorar a situação, fique. Agora vamos voltar agora, como tem crentes ricos, para tirar essa coisa logo toda aqui. 1 Timóteo capítulo 6, por favor, para evitar que... Versículo 17. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Diz assim: exorta aos ricos, de que ricos são? Do presente século, que, observem bem, ele está falando de crentes, tá? Ou não? É de crente. Exorta aos ricos do presente século que, primeiro, negativamente falando, não sejam orgulhosos. Eu tenho a força. Fala em ter uma força, você já viu alguma foto de um camarada magricela como eu? Magricela, ele fazia assim, tira a foto minha aí. Tá. Você já viu? Só se for. Mas você já viu foto de alguém que está na academia? Você já viu? Você já viu? Eu já. Fisiculturista, né? Como ele... Bem, eu não tenho nada contra isso, não, mas eu não gosto, não. Tudo bem. Mas, aí você vai dizer, ele não gosta porque ele é magrelo. Não, é porque eu não gosto mesmo. Se eu fosse assim, eu não ia querer isso, não. Tá, tudo bem. Mas o sujeito que é peitudo assim, você já viu que ele não anda com camisa assim, frouxa? Não, é tudo apertadinho. Olha, preste atenção. Tudo apertadinho. Eles não escondem o jogo. A polícia, quando pega um camarada desse, eles gostam de bater mais, porque eles ficam chateados, porque eles são mais ou menos magros, né? Aí baixa. Bem, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Que o que tem riqueza, tendo consciência de que tudo vem do Senhor, eles não se portam com orgulho. Não sejam orgulhosos, não confiam na sua riqueza, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumule para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Poderíamos até dizer da verdadeira riqueza. Irmãos e irmãs, a igreja do Senhor no mundo, ela é composta, na sua maioria, de pobres, mas também de ricos. E esses ricos, irmãos, eles têm consciência de que o Senhor lhes deu tudo o que eles têm. Eles têm consciência de que eles, em última análise, nada têm e que eles são mordomos. E então ele coloca à disposição do Senhor os seus bens. Agora eu vou dar uma dica para você. Quer ver um pobre orgulhoso, um pobre ganancioso? É aquele que pensa assim: eu ganho tão pouco, eu dizimar não. Não. Eu vou dizimar para aquele camarada andar de Corolla? Eu vou dizimar, eu vou ofertar. Miserável. Esse aí é um pobre orgulhoso. Olha onde eu cheguei, hein? Para dizer o que eu estou dizendo. Vocês acham que eu busco os bens de vocês? Se buscasse, a maneira de nós agirmos aqui seria diferente. Mas eu quero me juntar ao apóstolo Paulo para terminar dizendo em Filipenses o que está escrito no capítulo 4, versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa
é o fruto que aumente o vosso crédito, ou seja, que pode ser creditado na conta de vocês conforme a Nova Versão Internacional. Recebi tudo e tenho uma abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E esse homem que estava na prisão, se contentando com o mínimo, é ele que diz assim, reconhecendo que a condição dele, daquele momento, era fruto da graça do Senhor. Ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Leiam comigo o versículo 20, irmãos, por favor. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs. Aliás, não terminou não. Vai ter pergunta. Você já ia embora? Fique em pé, mas você precisa ir embora, por favor. Diga quem é que está fazendo a pergunta. Eu me equivoquei aqui na empolgação do amém. Alguma pergunta? Tem sim, ali. A irmã está perguntando aonde pode se encaixar diante desse estudo que diz Salmos, capítulo 37, versículo 25, que fala acerca que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu li isso. Só falei essa parte que eu estou sem o texto aqui no mês. Ok. Aí, os irmãos podem sentar, por gentileza. A pergunta da irmã, ela está circunscrita ao Salmo 37. Já fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um pobre desamparado, né? Como é que... Lê aí, por favor. Um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu leio aqui direitinho. Então, a pergunta da irmã está aqui, versículo, cadê? Onde é o versículo aí? 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ok, eu vou tentar responder essa pergunta. É importante, dizendo o seguinte, não há contradição na Escritura. Eu pergunto o seguinte, o mendigo Lázaro foi conhecido de Davi? Responde, irmão. Quem nasceu primeiro, Davi ou Lázaro? Davi. Então, há um sentido que ele está dizendo assim, jamais vi o justo desamparado. Eu poderia responder assim, olha, ele não viu um justo desamparado, mas vamos pensar assim, nem a sua descendência a mendigar o pão, ele não viu, mas Lázaro mendigava o pão. Como então resolver essa aparente contradição? Agora eu vou dar a resposta aqui. Irmãos, a Bíblia, ela fala, tem mandamentos, diretrizes que são genéricos. Por exemplo, o Senhor diz assim, não é bom que o homem esteja só. Então, o casamento é o que o Senhor requer dos homens. Isso é verdade? Sim. Mas eu pergunto, o Senhor mesmo não separa alguns para serem eunucos? Não separa outros para terem o dom do celibatário? Sim, ele faz isso. Então, existe um mandamento, que é a regra, o geral é esse, mas há exceções. Lázaro é uma dessas exceções. Ele desejava alimentar-se daquilo que tinha na mesa do rico. Era mendigo, mas isso não é contradição da Bíblia. Você encontra uma pessoa que não se casou. Quem é? Quem é que não se casou? Quem? Irmão, você não tem... Fale aí, por favor, para a gente ouvir. Se estão com... Olha, quando sai assim bem baixinho é porque não está seguro, né? O Senhor Jesus, irmão, ele não casou. Contrariou o mandamento? Não. Apesar de estar escrito, não é bom que esteja só, mas o Senhor o fez de modo que ele não tivesse descendência humana, saída dele. São propósitos do Senhor. Por isso diz, você nasceu escravo, não te preocupes com isso. Porém, se tiveres oportunidade, emancipe-se, ok? Respondida a sua pergunta. Meus irmãos e irmãs, na verdade, nem passamos para o ponto seguinte. Mas aí está
demonstrado o estado de humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, o único que se fez pobre, porque ele era dono de tudo. Se algum rico resolver, eu agora vou resolver ficar pobre, aí ele abre mão de tudo, então ele fica pobre. Mas ele fica pobre assim. O que não é dele, porque tudo pertence ao Senhor, ele entrega. Você lembra do que o Senhor falou para aquele jovem rico? Quando perguntou assim, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele sabe os mandamentos. E citou, não matarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. Ele então disse, olha, tudo isso tenho observado desde a minha infância. O Senhor disse, mas falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que tens. Dá aos pobres. Depois vem e segue. Uau! Ele saiu triste, porque era dono de muitas riquezas. Que o Senhor nos ajude a olhar para os pobres, um olhar de Deus, vê-los e ter a consciência de que o Senhor está nos dando oportunidade de servi-lo. Não estou falando desse pessoal que fica pedindo nas paradas de ônibus, não, tá? Nesses lugares aí, não. Estou falando desse aí, não. Mas estou falando do nosso meio, fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos na fé. Que o Senhor nos ajude a viver de modo a glorificar o seu nome, que é santo. Amém.